Olá, queridos amigos e queridas amigas. Sejam bem-vindos ao estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar. O livro Roteiro é um estudo que estamos fazendo dentro do programa Jesus e o Espiritismo. É um programa que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Então nós estamos vendo já, são 40 capítulos, hoje será a segunda parte do capítulo 37, então já estamos nos últimos capítulos desta obra fantástica, em que Emmanuel, com tanto amor e com tanta sabedoria, vem em capítulos esparsos, não é um livro propriamente sequencial, mas é um livro que tem um roteiro mesmo, de evolução, de entendimento, de construção da paz, de construção do entendimento a respeito do espírito, da matéria, da jornada evolutiva. E começamos na semana que passou, experimentação. E continua Emmanuel. Sem trilhos não corre a locomotiva. Olha como Emmanuel é filósofo, não é? Será que se eu tiver só boa vontade, o trem vai andar sem ter trilhos? Ou sem ter o motor? Ou sem ter o maquinário, o maquinista? Lógico que não. Aí eu posso trazer para o indivíduo, será que a minha vida está nos trilhos? Aí eu posso trazer para a minha vida conjugal, será que o meu casamento está nos trilhos? Aí eu posso trazer na minha relação interpessoal, será que a minha relação com o semelhante está nos trilhos? Ou será que eu ligo ali no modo automático e seja o que Deus quiser? Não pode ser assim, né? Precisamos estar atentos para que não saiamos do trilho da evolução. Sair do trilho significa sair da rota. Ter o trem, não ter o trilho, significa exigir a mais do que pode se dar. Veja, uma única frase de Emmanuel e ele nos abre uma maravilhosa visão a respeito de nós e do próximo. E ele também nos deixa claro aqui que não adianta eu viver em função do trilho ou do trem do outro. Não adianta eu querer que o meu vagão ande no trilho do outro. E nem que o vagão do outro ande no meu trilho. O que isso significa? Não adianta eu querer que o outro seja o que eu quero que ele seja. Não adianta eu exigir do outro qualidades que ele não possui e mormente nem eu possuo. Continua Emmanuel. O avião não prestaria serviço ao homem sem campo de aterrissagem. Então, às vezes a gente tem aquele avião lindo, maravilhoso e não tem combustível, não voa. Às vezes o avião está viajando, precisa pousar e não tem um campo de pouso, não tem uma pista adequada para recebê-lo. Então, como é que fica essa realidade? O avião quer partir, mas não tem combustível, não tem piloto, não tem a tripulação, os passageiros ainda não chegaram, a pista é curta para que ele possa alçar um voo ou descer. Então como é que fica o avião da evolução? Como é difícil a gente olhar apenas para o nosso avião, para o nosso trem. Como é difícil não querer que o avião do outro decole na nossa hora. Como é difícil não querer que a vida do outro caminhe ao influxo da nossa. Quando eu vejo, eu já estou metendo as mãos pelos pés. E geralmente não é de propósito, não. É habitual. É natural. Quando eu vejo, já pensei. Quando eu vejo, eu já disse. Quando eu vejo, eu já imaginei. Não foi a primeira frase que nós vimos na semana passada? Força mental e energia atuante, criadora, transformadora.
Há muito tempo nós entramos nesse modo de pensar, de julgar, de condenar, de querer, de desejar, que não é proposital. Eu não faço porque eu desejo fazer. Quando eu vejo, já foi. Então é aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não tolher também o livre-arbítrio do outro. Para não tirar do próximo o direito de escolher. Mesmo no casamento, relação pais e filhos. Achar o equilíbrio. A palavra que Emmanuel tem nos ensinado é o equilíbrio. É o equilíbrio. Continua. As revelações do céu reclamam base para se fixarem na terra. Então nós vemos um monte de médiuns hoje, não é? Querendo receber revelações. Ainda não esmiuçamos Allan Kardec e os seus pioneiros. Ainda não esmiuçamos Chico Xavier e os seus contemporâneos e queremos revelações. A revelação para nós é amai-vos uns aos outros, pelo menos para mim. Fora da caridade não há salvação. Não julgueis para não serdes julgados. Desejo que quererias que o outro lhe fizesse. São revelações que ainda não colocamos em prática. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Se colocar mais no lugar do outro. Não agir egoisticamente. Ah, mas o outro está doente, eu não estou, então o problema é do outro. Ah, eu tenho condições para comprar, se o outro não tem, não é problema meu. Ah, se eu posso fazer, eu vou fazer. Se o outro não tem capacidade, ele que se dane. Este tipo de pensamento, ele precisa ser trabalhado pelo homem inteligente. Eu não posso demonstrar inteligência apenas para a química, física, matemática, para as línguas, para o português, para a gramática, para a história. Eu preciso demonstrar também inteligência em discernimento. Eu preciso também demonstrar que sou inteligente discernindo o certo do errado. Por isso que ele diz aqui, as revelações do céu. Ah, eu sonho em ter revelações. Olha, a maior revelação que nós podemos ter é a tua evolução está em tuas mãos, a minha evolução está em minhas mãos. Queremos às vezes saber muito, sendo que não aproveitamos o que já sabemos. Continua Emmanuel. Geralmente quem procura notícias da vida invisível integra-se num círculo de pessoas, com as quais se devota ao cometimento. Quase sempre, no entanto, espera colaboração alheia, sistematicamente, sem oferecer de si mesmo senão reiteradas reclamações, lamentações, questionamentos infundados. Emmanuel pede para tomarmos cuidado. Emmanuel não proíbe. Emmanuel não censura. Emmanuel não condena. Emmanuel indaga. É lamentar para quê? Entristecer com o que passou para quê? Investigar determinadas coisas, esquecendo do amai-vos uns aos outros, levará-nos a que lugar? Essa construção de entendimento eu observo como sendo um estágio primário para a nossa própria evolução. Dr. Adroaldo, ele disse recentemente algo que me marcou muito. Num trabalho mediúnico, ele sempre dá uma mensagem antes das comunicações dos espíritos sofredores. E ele disse assim, olha, muitos têm imaginado que já estão evoluindo, por dar passe, fazer sopa, vir no centro espírita 2, 3, 4 vezes por semana. Muitos já até dizem assim, olha,
Hoje eu estou melhor. Só que basta pisar no calo que nós demonstramos quem somos de verdade. Eu saí do centro naquele domingo pensativo. Que interessante, a mensagem foi para mim. Porque algumas vezes eu pensei isso. Algumas vezes eu pensei assim, eu já estou melhor do que eu era há 10 anos atrás. Eu já estou mais isto, eu já estou mais aquilo. Não estou não. Em alguns pequenos pontos eu posso até estar mais tolerante, ou mais paciente, ou mais resignado. Mas eu não estou muito melhor do que eu era há 10 anos atrás, não. Há 20 anos atrás, não. Por que ele disse isso? Para não nos iludirmos. O que eu faço já está bom. O que eu sei já está bom. Quantas pessoas eu conheço que são médiums e dizem assim, olha, eu sou médium há 30 anos, eu não preciso mais ir no grupo de estudo. Olha, eu sou espírita há 40 anos e eu não preciso mais ler. Olha, eu participo da sopa fraterna há tanto tempo, eu já não preciso mais fazer ela não, eu já sei tudo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o Dr. Adroaldo está coberto de razão. Basta alguém pisar no nosso calcanhar de Aquiles, que é o nosso ponto fraco, para nós demonstrarmos ainda a nossa natureza. Não quer dizer que todo o nosso esforço foi em vão, mas quer mostrar para nós que precisamos urgentemente continuar na rota e seguir firme. Não é desistir, não. Não é parar no tempo, não. É seguir firme, corajoso, convicto do trabalho que nós possuímos, do trabalho que hoje nós temos. É o trabalho da transformação, é o trabalho da corrigenda, é o trabalho do progresso, em que nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia, aprendendo e renovando, sempre. Esta é a palavra de ordem, aprendendo e renovando sempre, revendo conceitos, modificando, trabalhando com as nossas fragilidades, com as nossas imperfeições e seguindo para frente, sem olhar para trás, sem ficar lamentando o que passou. É de hoje em diante. Nós vamos para o intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Continua Emmanuel. A natureza, todavia, revela a necessidade de colaboração em suas mais humildes atividades. Então, a natureza. Então, qualquer planta requer água, poda, cuidado. Os animais requer atenção. Então, a natureza ou os animais, que são reinos inferiores ao nosso por não possuírem o pensamento contínuo, precisam de nossas mãos operosas para ajudarmos na construção e na edificação da paz também entre eles. Então, neste retorno do programa, Emmanuel já nos fala da importância de olharmos a natureza com mais amor, com mais afabilidade. Continua Emmanuel. Um simples bolo pede ingredientes sadios para materializar-se com proveito. Se diminuta porção de veneno aparece ligada à farinha, o conjunto intoxica ao invés de nutrir. Então, às vezes, uma pitadinha de veneno compromete toda a massa. Então, às vezes, uma nesga de orgulho, uma nesga de vaidade, uma nesga de preconceito, coloca todo um trabalho a comprometer-se.
Por isso que nós precisamos estar muito atentos ao nosso trabalho. Precisamos estar muito atentos ao que sai de nós. Volto a repetir a primeira frase que Emmanuel colocou neste livro. A força do pensamento. Então, às vezes, um pequeno pensamento distorcido, ele pode comprometer toda uma lavoura. Uma praga pode acabar com toda uma lavoura. Então, eu começo com uma pontinha de ciúmes, eu começo com uma pontinha de inveja, e aquilo vai aumentando, aumentando, até que se torna insustentável. Continua Emmanuel. Quem deseja inundar-se de claridade espiritual, traga consigo combustível apropriado. Então, claridade espiritual, transformação, corrigenda. Chegar no mundo espiritual melhor do que quando reencarnou. É um passo. É um passo na construção do entendimento. É um passo que eu preciso estar muito ciente que é necessário. Por que muitas pessoas vêm na casa espírita e não ficam? Porque o espiritismo não é para qualquer um. É para aqueles que suportam lutar com as suas próprias fragilidades. O espiritismo não é uma religião de massa e nunca será, porque ele aponta os nossos erros, ele aperta as nossas feridas expostas, ele nos chacoalha nos mais variados assuntos da vida humana. Então, não é tão simples ser espírita. Não é tão simples mergulhar no conhecimento espírita. Eu sei. Saber, qualquer um pode saber. Mas e mergulhar na ciência da transformação, e da melhora, e da corrigenda, e do progresso? Continua Emmanuel. Não adquirimos a confiança usando o sarcasmo, nem compramos a simpatia distribuindo marteladas indiscriminadamente. Então nós não evoluímos a peso de maltratar o próximo. Nós não evoluímos a preço de diminuir o próximo. Eu tenho aprendido muito com os espíritos, tanto no meu trabalho profissional, quanto no trabalho na casa espírita enquanto estou na função de dirigente de uma tarefa. Se fora do centro espírita, a pessoa quer ser isto ou aquilo, é um problema dela ou dele. Ali, nós precisamos dar o nosso melhor. Não somos perfeitos, não somos moralizados, não somos espiritualizados e nem evangelizados. Mas já temos conteúdo intelectual e espiritual para darmos um pouco mais. Eu acho incrível quando a gente apenas condena o próximo. Eu vejo as pessoas reclamar muito dos políticos, mas quando eles acertam em algo eu não vejo elogios. Eu vejo as pessoas reclamar muito do chefe no trabalho, quando ele toma alguma atitude, mas eu não vejo ninguém elogiar quando ele acerta. Eu vejo muito quando as pessoas criticam um funcionário, quando eles erram, mas eu vejo pouco elogio quando ele acerta. Eu vejo as pessoas reclamar muito da esposa ou do marido, mas eu não vejo agradecer quando eles demonstram afeto ou carinho. Então não adianta nós apenas olharmos o lado ruim das pessoas, censurar, condenar, diminuir, maltratar. Eu vou ficar sozinho. Se eu for dessa forma, o fim da minha vida vai ser triste, porque às vezes eu vou estar sem familiar, às vezes eu não vou ter saúde para cuidar de mim, vou ter que ir para um asilo, pagar para alguém ajudar a me olhar, e aí?
Não tive um amigo, não tive uma pessoa desejando o meu bem, querendo o meu bem. Como é que fica? Então a gente tem que ser menos moralistas, porque os moralistas nunca transformaram o mundo, e mais construtores da paz, promovedores da paz, e não ficar apenas sentado, apontando o erro alheio, o defeito alheio, porque isso não edifica um mundo melhor. Continua Emmanuel. O grande rio é a reunião de córregos pequeninos. Então, um trabalho só se edifica com as mãos de muitas pessoas. Um trabalho, um auxílio, um entendimento, somente com o auxílio de companheiros. Do contrário, não existiria o rio, não existiria os mares, não existiriam os oceanos. Se não é aquele filete minúsculo da nascente, não haveria o oceano que nós conhecemos com a sua abundância de água. Então a gente tem que dar muito valor nos pequenos, porque às vezes é aquele pequeno que trabalha para que a gente possa ter o grande. Sabe? O que seria das nossas ruas sem os varredores de rua? Sem os garis? O que seria de nós sem aqueles catadores de papelão ou reciclável? Então a gente tem que ver que tudo começa do pequeno até chegar no grande. Continua Emmanuel. A cidade não se levanta de improviso. Todas as realizações pedem começo com segurança. Um erro quase imperceptível de cálculo pode comprometer a estabilidade de um edifício. A experimentação psíquica realmente não caminha com firmeza, sem os alicerces morais da consciência enobrecida. Cada espírito humano, microcosmo do universo, irradia e absorve. Emitir a leviandade e a cobiça, o ciúme e o egoísmo, a vaidade e a ferocidade, através da atitude menos digna ou da crítica destruidora, é amontoar trevas em torno dos próprios olhos. Ninguém fará luz dentro da noite, estragando a lâmpada, embora o centro de força continue existindo. Ninguém recolherá água pura num poço terrestre, trazendo-a à tona o lodo que descansa no fundo. Não se colhe a verdade na vida, como quem engaiola uma ave na floresta. A verdade é luz. Somente o coração alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria podem refletir-lhe a grandeza. Maravilhoso texto de Emmanuel. Maravilhoso comentário a respeito de que vivemos em cadeia, um ajudando o outro, e que estamos no dia a dia procurando a nossa própria melhoria. Quando ele falou de um milímetro, não é, um erro de cálculo pode abalar um prédio, eu me lembrei do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama, que na Pampulha, em Belo Horizonte, teve um prédio que teve um erro de cálculo e o prédio ficou visivelmente inclinado, o que posteriormente foi demolido. E ali, quando o Chico passava e olhava aquilo, Emmanuel estava presente e disse assim: você vê, Chico, um erro de cálculo pode comprometer um prédio. Um erro de cálculo na nossa existência, meu filho, pode comprometer a nossa existência atual com repercussão para as existências futuras. Essa história dele, ela é curta, clássica, mas mostra que um erro de cálculo pode nos trazer grandes prejuízos para a nossa própria evolução. E saindo do trilho, nós podemos até atrapalhar a nossa jornada com coisas que não precisavam estar ali. Então ele diz aqui, não é? Me marcou muito quando ele diz, por exemplo, das pessoas que só olham os defeitos
e que chega em determinado momento, os seus olhos só veem aquilo. Só vem aquilo. Ele nos fala que ninguém recolherá água pura num poço terrestre, trazendo à tona o lodo do erro. Então todos têm seu lado luz também, que a vida tem seus desafios, seus problemas, as suas lutas, evidente, mas também precisamos despertar este olhar para as coisas espirituais. Estamos encerrando o programa Jesus e o Espiritismo pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Agradeço muito pela oportunidade que estão me dando de estarmos juntos em mais um programa. Rogo a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, que nos ampare e nos ilumine, e até o nosso próximo encontro.